estou aqui com o Dr. Carlos Sanzani, trabalha junto conosco com Art of Healing, e é um privilégio termos aqui com uma pessoa que tem bastante conhecimento, trabalhando mais de 40 anos na parte de homeopatia, psicoanalista, psicossomático. E nós vamos falar uma coisa muito importante sobre o libido. Interessante sobre esse assunto, porque as pessoas falam muito sobre a sexualidade, mas a prática em si tem diminuído muito. O que acaba acontecendo no fundo, John, é um grande problema de desprazer pela vida até. Existe hoje um momento, acho que muito de frustração na vida das pessoas. As pessoas não estão vivendo de uma forma que elas se sintam com prazer de estar vivendo. Acho que antes até a gente pensar no prazer da sexualidade, do libido, tá? O que está existindo é um desprazer com o ato de estar vivo. Automática, ou de uma forma seguindo algum modelo, de uma forma meio que automática, mídias sociais então faz muito isso, as pessoas seguindo uma referência, mas ter o prazer de estar vivo, ter a satisfação de estar vivo, sabe? Olhar, por exemplo, para a natureza vendo a beleza que existe, por exemplo, na natureza, a beleza que existe em uma outra pessoa, a beleza é pelo belo, não é que você vai tomar aquele belo. É aquela história de você olhar uma flor, e você precisa arrancar a flor, ou simplesmente você olhar para a flor e admirar. Então, a questão, eu acho que mais do que a sexualidade, do libido, nós estamos falando do prazer da vida, do desejo da vida, do desejo da apreciação da coisa bonita. E isso, de uma certa forma, vem sendo castrado, ou até deturpado, por uma sexualidade, às vezes, bizarra, né, de atos extravagantes, né, de que a própria relação humana está deturpada. Tá? Então, isso está causando uma confusão que acaba sendo tão grande no sentimento das pessoas. O que é prazer, o que é proibido, o que não deve ser, o como viver esse prazer, que aí a hora que vai pro lado da sexualidade, aí trava mais ainda, bloqueia mais ainda. E realmente isso acaba não sendo avaliado. Se diz, não tenho o mesmo libido que antes, não tenho a mesma vida sexual que antes. Me diz uma coisa, as pessoas estão tendo vida de verdade? Não estão vendo a vida delas, mas não estão vivendo, ou a vida da família. Tá? Então, o que está acontecendo hoje, acho que vai mais além dessa história de... Sim, toca pelo lado do libido, da sexualidade, como você falou, mas o que eu acho que no fundo está acontecendo hoje é muito uma desrelação, desculpe o termo, com a vida. Quer dizer, o que é estar vivo? Usa-se muito a sexualidade como uma coisa de vulgaridade, para vender outras coisas. Então, é quase estar vendendo o corpo. Quase está vendendo a vida. Quer dizer, isso está tirando o foco das pessoas da essência do que é viver. Sabe? Então, por isso que vai entrando num processo de, ao banalizar, transformar a coisa da vida num ato bizarro, um ato... tanto faz. Aí, a hora que você pensa nisso, numa ligação maior entre as pessoas, vai ligar o quê? O que um vai oferecer para o outro? Pura e simplesmente um corpo? Aí entra no julgamento. O corpo daquela é melhor do que essa, o corpo do meu está feio, papapá. Sabe? Na verdade, a relação sexual, a relação das pessoas é infinitamente mais do que o que é o corpo só. Ele é belo, né? O que é que faz despertar na gente um pedaço de mármore esculpido, uma coisa que foi, putz, olha... É que nem você vai pra praia, você vê a foto de uma praia linda, e você presenciar a praia em si, você tocando a água e tudo. Justamente. Quer dizer, então, o que é que nos faz olhar para algo e falar, isso é belo, isso é atraente, o que isso desperta dentro de mim, e aí o que eu faço porque eu despertar dentro de mim. Agora, se você transforma as coisas em coisas banais, corriqueiras, maçantes, super, né? Esse presente, super presente, super presente, aquilo fica coisa banal, perde a graça. E isso, por que nós estamos falando isso? Pura e simplesmente, por que está diminuindo?
Porque na verdade está diminuindo o interesse pela vida. Exato. É isso que está sendo o X da questão. E as coisas amargas, o feio, a dor, tá? A desorganização, a bagunça. As pessoas olham mais hoje para as bagunças e para o feio e não se incomoda mais com aquilo. O desinteresse pelo ato da vida, pelo belo, pelo que te faz brilhar os olhos, tá certo? Como se isso fosse uma coisa mais simplória do mundo. Não é. É o que dá brilho, é o que dá intensidade, que dá valor à vida. Para mim, isso está muito na base desse momento, né, em que você vê muito mais desconsideração, falta de respeito, falta de interesse, não só em fazer e cultivar o belo, apreciar o belo. Porque veio uma pessoa para conversar com nós outros, nós juntos, e ele falou um ponto de vista bem interessante, que ele se envolveu desde 12, 13 anos com pornografia, e hoje em dia ele é bem casado, até muito bem casado, mas ele tem problemas na parte do, não tanto com o libido, mas na parte da sexualidade, da ereção, coisas assim. Certo. E ele tem visto e ele não sabe porquê, mesmo com remédios como Viagra, Cialis, não tem adiantado. E eu vejo como que você tem trabalhado com ele, não na parte do consciente dele, e no caso, por exemplo, ele se sente um pouco culpado, talvez é por causa da pornografia. Aí você pediu para ele, falar, então vamos dar um tempo na pornografia, vamos parar com a pornografia, nem um tempo, eu falei assim, para com a pornografia. E ele realmente seguiu aquilo que você pediu. Mesmo assim, ele continua não tendo ereção com a mulher dele. E o problema não é o casamento dele, é muito bem casado. O problema dele é que ele não consegue ter ereção. Ele falou que até a vontade tem, mas não, entendeu? Não é o mesmo. E vamos discutir um pouco esse assunto, porque não é só ele que tem esses problemas, são vários, são milhões de pessoas sofrendo com isso. Sim. A grande vantagem dessa pessoa que você está falando, que é uma pessoa que veio muito disponível. Ele veio por causa do problema que estava existindo no casamento, da fertilidade, dele, um filho, tudo isso. Mas ele logo se percebeu que o trabalho que ele estava fazendo era muito mais profundo. E é um cara que, felizmente, é muito interessado. Ele faz as coisas direito, ele se empenha, a gente cutuca ele para ver o que está acontecendo e ele se envolve, ele vai fundo. Quer dizer, é um cara que está interessado em viver melhor. E isso fez, ao meu ver, toda a diferença com essa pessoa. Sim. Tá? Então, isso permite que se trabalhe mais profundamente. E o que a gente foi percebendo, discutindo, porque a gente foi questionando, levantando ideias, pensando juntos, inclusive. Sim. Né? Ali, ele pensando junto, ele refletindo. Quer dizer, por isso que eu disse, o fator ali fundamental foi o nível de interesse que ele tem para viver de uma forma melhor, para ser uma pessoa melhor. Isso fez toda a diferença para a gente ter evoluído o que está evoluindo e para dar sequência, porque essa pessoa podia ter ido embora logo de cara, pode não resolver o meu problema em 2, 3 consultas, vai embora. E é o cara que está persistindo, tá? Mesmo ele ainda não tendo as ereções que gostaria, ou às vezes nem tendo. Tá? Então, o que é que no fim a gente acabou percebendo? Que na verdade, tá? E ele parou para pensar, refletir da última vez que a gente conversou e levou como tarefa de casa quase essa reflexão, que a gente acabou percebendo que quando ele se dispôs realmente, a porno está me fazendo mal, está atrapalhando a minha vida, tá? Fora. Tá? Ele fez isso. Mas o que deu para perceber é que lá no inconsciente dele, na verdade, ele pôs o desejo para fora. Interessante. Quer dizer, ele não só inconscientemente, não ficou assim, só porno é proibido, porno não é bom, porno está me trazendo problema. O desejo saiu. E não é que ele fez isso conscientemente, pelo contrário. Tá? Mas o desejo pela vida sexual foi. E aí, acaba não tendo ereção. Ele tem pensamento, mas transformar no corpo, aquilo foi cortado.
Porque foi cortado o que ele tinha como manifestação, como vivência de uma sexualidade. Tá? A porno ficou proibido e ficou proibido também o desejo dele. Então ele na realidade, ele fez uma pressão para abaixar o desejo que é proibido. Que era, lembra, uma pessoa que quando ele estava bem, ele estava em festa, ele estava viajando, tudo isso, ele tinha desejo e tinha a relação sexual. E, né, foi uma coisa que a gente até chamou a atenção de início e despertou que alguma coisa mais profunda estava acontecendo. Então, essa análise, né, da gente procurar, às vezes não é querer saber quando que aconteceu, como começou, qual foi o trauma. Lógico que existiu alguma coisa, mas o que vai fazer diferença é perceber aonde está a trava. Tá? Como ela aconteceu, aonde aconteceu, não é tanto. Mas aonde está a trava, aonde que está acontecendo. Tá? E até que a gente propôs para ele, é uma coisa que ele vai trabalhar, é o seguinte: não é proibido ter desejo. Não é errado ter desejo. Não é uma coisa pecaminosa ter desejo. Ele é da essência humana, mais do que humana, do ser vivo. Como você... Eu estou falando não só do desejo sexual, dos desejos como um todo. Sim. Desejar a vida, desejar uma boa alimentação, uma boa casa, tudo isso. Agora, como você faz isso? Como que você lida com isso? E principalmente lidar na vida com outras pessoas, seja com a sua esposa, numa empresa, tudo isso. Quer dizer, como que você realiza um desejo seu? E isso não é agressivo, ofensivo, desrespeitoso ou causador de problemas para o outro. Pelo contrário, não vai somar também só para você. Vai somar também para as outras pessoas. De que o desejo é pecado, é errado, é proibido. É proibido. O sexual, então, nem se fala. E aí, quando você represa muito uma energia, ou ela passa por cima daquela represa com uma intensidade imensa, tá? Ou ela vai sair para outras situações. Tá? Então, tá bom, desejo sexual é proibido, não pode ser, papapá. Então não faço com a minha mulher, vou fazer em outro lugar. Não posso fazer desejo sexual, então eu vou comer até dizer chega. Né? Vou encher a cara até dizer chega. Quer dizer, o X da questão não é o que você sente. É como que você lida com o que você sente e o que isso traz de vida para você, para outras pessoas e para a comunidade. Eu vou falar mais um assunto interessante que nós vamos, e aí você pode fechar esse capítulo. Uma mulher casada muitos anos com o marido, só que o marido começou a reclamar que ela não tinha muita vontade. E quando ela tinha vontade, ela relutava muito. Mas eu não tenho boa vontade. Eu tenho, não sei se é vergonha. Para mim o sexo era proibido, eu casei virgem e tal, fui católica e tal. Eu falei, mas você é casada hoje, você pode fazer à vontade com o seu marido. Ela falou assim, não, na verdade eu sinto culpado. Eu falei, mas o que você tem alguma coisa que te proíbe para fazer? Outra coisa que eu tenho esquecido desse detalhe. Em cima da minha cama tem um crucifixo. Então quando a gente está fazendo sexo, eu olho lá a cruz e Jesus me olhando. Então é exatamente o que você está falando, o prazer dela foi comprimido. Dentro desse contexto que você falou, muito bem colocado, por exemplo, quanto foi dito para mim, toda uma intensidade de geração, que o sexo era simplesmente para procriação. E aí, a hora que, tá bom, tô com 4, 5 filhos, tenho esse desejo... Não pode. Não pode porque você não vai... senão vai ter mais um, né? E não dá mais, né? Então, quer dizer, essa ligação que foi feita, né? E aí o sexo aí ajuda a perceber isso, né? Sexo só é para procriação, tá? Nós estamos falando de desejo como um todo. Então, a hora que você coloca o sexo, o desejo em si, com uma obrigatoriedade, uma ligação que seja direta, só funciona daquele jeito, você fecha. Então, desejo sexual, só para procriação. Você fechou, cara. Só tem aquele caminho. Ou você faz com aquele objetivo ou não vale. Ou é pecado, ou é errado. Sabe? Então,
E isso não se faz só, não é feito apenas dentro do contexto da sexualidade. Mas é bem isso que você falou, você tem um exemplo claro, eu estou aproveitando para pegar um exemplo que é claro e encaixar, na verdade, que isso não é só para o desejo sexual que é feito esse fechamento, esse canal. Só vale isso, não vale. É para uma série de outras coisas. Isso trava, na verdade, a espontaneidade da vida. E, ao meu ver, não tem a ver com o Criador. Da sociedade humana colocar esse tipo de coisa. Não me cabe uma ideia de um Criador que fez algo para que nós tivéssemos esse sofrimento. Mas desfrutar. Como desfrutar é aquela velha e outra história do livre-arbítrio. Isso nós vamos falar na segunda edição. Esse daqui é o nosso primeiro e vocês, semana que vem, nós vamos começar a fazer uma sequência semanal. Em dezembro a gente vai fazer bem isso mesmo, para vocês melhorarem sua vida prazerosa, não somente parte sexual, mas sua vida em geral, ter uma vida mais saudável. Perfeito. Doutor, muito obrigado. Obrigado, prazer.